Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Gostaria de pedir ao da vida se pudesse me ajudar. Acho que com a musiquinha de fundo é mais. Deus possa estar abençoando a igreja de uma forma grandiosa, né? Queria agradecer aqui pelos pastores, pelos apóstolos, né, que me concedeu essa oportunidade de poder ministrar a palavra nessa noite. Confesso aos irmãos que eu estou um pouquinho nervoso. Já tem um tempo sem ministrar a palavra já, né? E eu sei que aqui tem pregadores, né, de excelência que Deus tem usado nesse altar, né? Amém. Que a gente tem sido ministrado, né? Quando nós viemos aqui pela primeira vez, eu e minha esposa que está ali, aquela mulher ali, a mais bonita da igreja. Oh, não, da igreja não, da Bahia. Os irmãos não estão ligados, não. Eu pensei que o pastor ia gritar aqui, a minha é do Brasil. Aí o outro, a minha é do mundo. Amém, mas a nossa esposa sempre é a mais bonita pra gente, né? E eu me sinto honrado de poder estar aprendendo aqui, né? Em pouco tempo que a gente iniciou, né, começou a frequentar aqui, a gente tem aprendido, né, com as ministrações do apóstolo, da apóstola, né, da nossa irmã Rivânia ali. A nossa irmã Rivânia tem um jeito assim que minha sogra que gostou, né? E aí ela explica tudo, tudo certinho e tal. E cada um tem um dom, né? Cada um tem um jeito, uma forma de ministrar que toca alguém. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é multiforme. A multiforme graça, ela alcança todos. E muitas das vezes a gente procura querer fazer do mesmo jeito que o outro faz. E não é sobre o que o outro faz. O Evangelho é sobre aquilo que a gente recebe do alto, aquilo que a gente é ministrado e aquilo que a gente se deixa ser usado por Deus. E eu creio que nessa forma não será diferente. Porque o dono da palavra já está nesse lugar. Jesus, ele já se faz presente na casa. Podemos perceber em meio aos louvores, porque a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Onde há adoração, onde há coração quebrantado, onde há um coração disposto, ele se faz presente. E aonde ele está presente é a liberdade de espírito, a liberdade de adoração, a liberdade de entrega. Então, cada um presta o culto da sua forma. Cada um presta o culto aquilo que o seu coração propôs ele adorar. E eu creio que Deus está nessa casa. Eu creio que Deus está nesse ambiente. E às vezes a gente fica preocupado com a quantidade de pessoas. Às vezes a gente fica preocupado porque o culto não está saindo da forma que a gente quer. Só que o culto não é para mim e o culto não é para você. O culto é para Deus. Então a forma que você se entrega na adoração é uma resposta do que Deus já está manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, quando você vier à casa do Senhor, venha com a disposição de adorar Ele, de se entregar a Ele. Porque, às vezes, a gente fala que a palavra, a segunda parte do culto, é a mais importante. E a gente erra. Porque a parte mais importante, para mim e para você, é a parte da adoração. Porque quando a gente adora, a gente dilata o coração de Deus. E mediante a minha e a sua adoração, Deus responde através da sua palavra. Então quando você vier, rasgue seu coração, porque Deus vai responder mediante a sua adoração. A Bíblia diz que nada nós temos, se do alto não vier. Então eu peço aos irmãos que intercedam nessa noite.
Diga: Senhor, fale comigo, que eu preciso ouvir a tua voz. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu necessito ouvir. E Deus, Ele vai responder a sua oração, porque Deus é fiel. Isaías 59, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que possa ouvir a nossa oração, e nem suas mãos estão recuadas para que não possa me abençoar e te abençoar. Por isso, tenha certeza que quando você vem à casa do Senhor, você não sai da mesma forma que você entrou, porque aqui tem vida, porque aqui tem palavras que restauram, porque aqui tem palavra que cura. Queria agradecer o pastor, a pastora, pela confiança, né, de me deixar ministrar a palavra. É algo que eu sinto uma responsabilidade terrível. E eu tremo quando eu subo no altar. E eu sempre falo que o dia que eu parar de tremer, eu não subo mais, porque vai me faltar temor. A gente não sabe de nada, a gente é um mero instrumento que o Senhor capacita e usa conforme o querer e a vontade dEle. Como Deus quer usar cada um que está aqui sentado nesse lugar. Deus, Ele quer derramar uma porção nova sobre a sua vida. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Na verdade, eu queria ler alguns versículos, mas de uma forma não em sequência, mas pulando para a gente ler aqui até o capítulo 30, até o versículo 31. O verso 1 diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para os ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros e, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do seu pecado do que por 99 justos que não necessita de quê? Arrependimento. O 10 diz assim, não, o 9 diz assim: e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma. Vamos pular para o 31 para não estender, e eu vou explicando aqui. 31 diz assim: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso eu festejar e me alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado.
Oh, Espírito Santo, essa é a tua palavra, meu Deus. Senhor, que a tua palavra possa cair em boa terra, meu, e produzir frutos sobre nossas vidas, porque dependemos disso, Senhor, como o fôlego que nós precisamos para respirar, para caminhar, para andar, assim precisamos da tua palavra para viver. Por isso que ela venha cair em boa terra nesta noite e gerar frutos dignos de arrependimento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele retrata um texto muito conhecido, muito mencionado e muito falado. Quando Jesus ele começa o texto, ele vai dizer que os fariseus e os publicanos estavam no mesmo lugar em que as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus. Só que eles estavam no mesmo lugar, mas eles não estavam ouvindo, eles estavam murmurando e questionando a Deus, questionando o ministério de Jesus, questionando porque aquele homem falava coisas que para eles era novo. Jesus ele saiu da ótica dos fariseus e dos escribas, porque eles estavam acostumados a prestar um culto de adoração a Deus de uma forma mecânica, de uma forma engessada, de uma forma que não havia vida. Porque a própria Bíblia vai dizer que a letra ela mata, mas quem vivifica é o Espírito de Deus. E eles estavam ali ouvindo, e Jesus vai propor uma parábola. E eu acho interessante porque o texto vai dizer, pastor, que Lucas, doutor Lucas, quando insere lá e deixa escrito, ele vai dizer que Jesus propôs uma parábola. Ou em algumas traduções, esta parábola, no singular. Ou seja, ele ia falar sobre uma parábola. Mas se você observar o texto, do versículo 1 até o 31, Jesus vai falar quantas parábolas? 3 parábolas. E eu acho interessante. E durante algum tempo eu procurei pesquisar e entender o porquê Jesus falou de uma, mas colocou 3. E eu pesquisei durante muito tempo e não achava a resposta. Só que eu sou meio curioso para as coisas da Bíblia, as coisas da palavra que me intrigam. Até eu achar uma resposta que seja plausível. E eu vi um ministro, acho que foi no ano de, se não me falha a memória, 2017. E ele foi ministrar, e ele ministrou algo interessante. E aquilo caiu em meu coração. Porque olhando o texto, a gente percebe que tem sentido o que ele falou. E ele disse que essa parábola continua sendo uma parábola só. Só que essa parábola, ela significa Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Pai é um só. O Filho, o Pai e o Espírito é um só. E eu questionei, porque ele falou assim e não explicou. E eu fui pesquisar e lendo o texto você percebe claramente que está falando dessa forma. Que, primeiro, qual pastor que vendo que a ovelha se perde,
não vai buscar ela no deserto. Está falando de quem? Jesus. A dracma que se perde dentro da casa, a mulher acende a candeia para procurar a dracma que havia se... Quem é a candeia? O Espírito Santo de Deus. E o filho pródigo, que diz: o meu pai é Deus que está nos céus. Então continua sendo uma parábola, mas com o sentido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus quer nos dizer nessa noite é que eles estão conosco. Isso me intrigou e eu fiz questão de falar hoje, porque é algo interessante. Mas na nossa vida, na nossa caminhada aqui na terra, e principalmente no meio cristão, nós estamos acostumados a viver uma vida onde nós ouvimos sempre que nós somos mais do que vencedores, que as portas vão se abrir diante da sua vida, que Deus vai abrir o mar vermelho e você vai passar. E isso é verdade. Só que o que precisamos aprender é com aquilo que vai nos trazer angústia e dores. E essa parábola fala sobre isso, sobre coisas que se perdem ao longo do nosso tempo, coisas que se perdem na nossa caminhada, quer seja ela sentimental, material. Às vezes perdemos pessoas. Verdade é que não estamos acostumados com a perda. Não estamos acostumados a perder. Só que o Espírito quer te trazer nessa noite algo diferente, para que você possa suportar quando o dia mal bater na tua porta, quando a desesperança bater na tua porta. Ele começa a falar de coisas que se perdem. Algumas coisas se perdem fora de casa. Quando Jesus vai buscar as ovelhas, elas estavam no campo, estavam fora de casa. A dracma estava dentro da casa, se perdeu dentro, mas ela conseguiu. O filho pródigo não, ele estava dentro e saiu. Só que o que é que tem a ver essa palavra comigo e com você? O que é que tem a ver essa palavra com a igreja de Cristo? Porque está se falando de coisas que se perdeu lá fora, que quando Jesus ele nos resgatou, estávamos como ovelhas perdidas e já não estamos mais. Diga glória a Deus por isso. Ele nos resgatou com preço de sangue. Por isso estamos aqui para bendizer e adorar o teu santo nome, para glorificar e exaltar, porque você não está mais perdido. Ainda que algumas coisas se percam. Só que ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, que intercede por mim e por você. E o interessante aqui é que em todo o momento o Espírito está pronto para nos levantar e nos reerguer.
Porque Deus não tem prazer que a gente se perca. O Espírito não tem prazer que eu e você se perca na nossa caminhada. Porque você foi achado e comprado por um bom preço. O filho pródigo, ele se perde. E ao ele olhar para os bens, olhar para a herança que ele tinha, ele antecipou o processo de Deus na vida dele. E muitas das vezes nós perdemos com Deus porque queremos antecipar o processo de Deus. Mas diga para o seu irmão, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de Deus. Estamos vivenciando algo terrível no meio da igreja e não é fora, onde estamos ansiosos, estamos querendo ver Deus trabalhar da nossa forma, do nosso jeito, da forma que a gente deseja. E Deus, Ele não quer trabalhar da forma que você deseja. Deus, Ele quer trabalhar da forma que Ele estabeleceu para mim e para a tua vida. Não antecipe o processo de Deus. Deixe as coisas fluir conforme a vontade e o querer de Deus para a sua vida. Estamos perdendo com Deus, porque queremos antecipar aquilo que Deus já estabeleceu num tempo determinado dele. Talvez seja uma palavra dura. Talvez seja uma palavra que a gente não goste de ouvir. Porque a palavra dura, a princípio, ela pode ser mal. Mas ao passar dos dias, ela vai gerar dentro de você frutos. Então não importa a gente entrar em um culto, entrar na igreja, fazer um culto talvez mecânico, não com a nossa entrega, e querer que Deus trabalhe da nossa forma. Precisamos rever algumas coisas dentro de nós. Porque para a gente usufruir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário primeiro estar no centro da vontade dele. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas começam a fluir. E eu falo de mim mesmo, porque muitas das vezes a gente erra. Porque muitas das vezes a gente quer andar segundo o curso do nosso coração. Porque há caminhos que para o homem parece ser benéfico, mas é de morte. Eu costumava pregar, pastor. E uma vez eu estava ministrando num congresso de jovens. E eu comecei a falar que o pecado é bom. E o pastor me olhou. O pecado é prazeroso. As coisas proibidas são boas. Mas ao final, gera morte. Porque o salário do pecado é... E às vezes a gente fala de uma forma errada. O mundo não tem nada para te oferecer. Principalmente os jovens que estão aqui. O mundo tem tudo para te oferecer. O mundo oferece muitas bandejas, muitos pratos.
Só que é para te levar a uma perda de identidade, é para te levar a uma perda de consciência, é para te levar a uma morte espiritual. Por isso a gente precisa se desviar. E aquele jovem sai de casa, ele perde tudo, ele gasta tudo, porque quando nós não temos a direção do Pai, a gente vive uma vida sem regras. E isso não se aplica só a quem está lá fora. Se aplica a quem está dentro. Porque o texto vai dizer no início que Jesus ele se alegra com uma ovelha que se arrepende dos seus pecados, mas não se alegra com as 99 justas, que não há arrependimento. Quando Jesus está falando disso, ele está falando das que estão dentro, que são justas aos seus próprios olhos, são justas da ótica que elas enxergam, porque nós somos justificados pelo sangue, sim. Mas quando nos achamos digno e justo de alguma coisa, nós começamos a perder com Deus. Eu sei que é uma palavra dura, porque o senso de justiça que a igreja tem tido, que nós estamos tendo nos últimos dias, é de nos achar superiores, é de nos achar mais dignos do que aqueles que estão lá fora. Eu sei que é uma palavra dura, e quando eu falo para mim primeiro, porque quando nos achamos justos e dignos, nós começamos a nos tornar autossuficientes. E a autossuficiência tem feito eu e você perder com Deus. Quem não se lembra de Pedro, em Lucas 22, Jesus chega até Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para eu tocar na tua vida. Satanás pediu para eu tocar na tua vida, Pedro. Aí Jesus olha para ele com um olhar de amor e diz: mas eu roguei pela tua vida, intercedi pela tua vida, porque não deixarei, Pedro. Só que o que Pedro faz é algo que a gente para e vê que verdadeiramente, às vezes, a gente nos tornamos autossuficientes. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu estou pronto, Senhor. Em outras palavras, Pedro estava anulando o que Jesus acabou de falar, dizendo: eu roguei para você porque eu sei que você não tem estrutura. E Pedro olha para ele e diz: não, eu tenho estrutura, eu posso suportar. Jesus: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Será que não estamos assim? Não reconhecendo que nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus, totalmente dependentes das vontades de Deus. Palavra dura, e que está falando comigo. Faça uma autoanálise da sua vida.
Analise a sua vida, porque o pastor não pode. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Lucas 19, a Bíblia vai dizer: aqueles que quiserem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aqueles que quiserem perder a sua vida por amor de mim, esses achará. Será que verdadeiramente nós estamos dispostos? Será que verdadeiramente eu e você está disposto a abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para vivenciar os planos e projetos de Deus? Perder a sua vida. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, ele deu um parafuso na mente dele. E às vezes precisamos nascer de novo, em alguns sentidos. Precisamos ressignificar nossa vida em algumas demandas. E nessa noite Deus está falando com você. Quem aqui quer viver projetos grandiosos da parte de Deus? Quem aqui quer viver sonhos sobrenaturais da parte de Deus? Eu também quero, meu irmão, nós queremos, mas precisamos nos alinhar com a sala do trono da graça. Aquele jovem se perdeu. Saiu, gastou tudo. Ele perdeu a identidade que ele tinha. Ele perdeu a conexão que ele tinha com Deus. Eu não sei o que você perdeu ao longo da sua caminhada, que lhe desanimou, que lhe colocou para baixo, porque esse é o papel do nosso acusador. Esse é o papel do acusador da nossa alma. E às vezes ficamos abatidos. Afinal, nós queremos conquistar. Nós queremos ver uma igreja lotada de pessoas. Nós queremos ver o projeto de Deus em nossas vidas caminhando, fluindo da forma que a gente deseja. Ei, querido, mas muitas das vezes nós precisamos entender o tempo de Deus e os processos em nossas vidas. Nem sempre o evangelho vai ser sobre ganhar. Diga para teu irmão: você vai perder. Difícil dizer isso, né? Diga: você vai perder o amor às coisas do mundo. Você vai perder o amor à vaidade. Você vai perder o amor às intrigas. Você vai perder o amor àquilo que sacia a sua carne. Ei, querido, você tem que perder. Ninguém quer perder, mas todos querem ganhar. Porque Jesus nos achou. Salmo 89, a Bíblia diz que depois de muitos reis, muitos juízes terem caído, e o povo clamava a Deus por um rei, porque olhava as nações ao seu redor e via que todas as nações tinham um rei. 1 Samuel 8 fala isso. E Deus olha e não acha ninguém. Só que o povo quer um rei.
E Samuel intercede: Senhor, esse povo está me rejeitando, esse povo... Deus, peraí, não. Ele não rejeita a você, porque é eu que guio o povo. Porque naquela época quem guiava eram os juízes. Ele rejeita a mim. Porém eu vou colocar um rei. Não é segundo o meu coração, mas pela necessidade que o povo tem de ter um rei, eu vou designar um rei. E Deus coloca um rei para guiar o povo. Quem era o rei? Saul. O tempo passa, mais de 20 anos Saul reinando sem unção. Mais de 20 anos Saul reinando sem Deus estar na direção. Só que Deus está sempre à procura de alguém que esteja na brecha para Ele usar. Em Salmo 89, a Bíblia vai dizer que Ele acha a Davi. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo eu ungi. Deus quer nos ungir com um óleo novo. Deus quer nos ungir com um óleo precioso, para eu e você desbravar, para eu e você conquistar coisas grandiosas para o reino dele. Aquele jovem perde tudo. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele retorna. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ou seja, ele retorna para sua casa, mas ele não retorna porque ele sentiu a falta do pai. Ele retorna para sua casa porque ele sentiu a necessidade daquilo que o pai tinha e ele não tinha mais. Ele retorna. Seu pai recebe com festa, com louvores, prepara uma festa. E aquele jovem se alegra, porque ele entende que o pai está sempre disposto a receber. Só que a Bíblia diz que ao ele dar uma festa, o seu irmão mais velho chega no meio da festa. E é aqui que eu quero pregar nessa noite. É sobre o irmão mais velho. É sobre esse jovem que ao ver o seu pai se alegrando, que ao ver o seu pai preparando uma festa sobre a vida do seu irmão, ele se entristece. É sobre ele que eu quero pregar, porque ele estava dentro da casa o tempo todo com o pai, mas havia sentimentos dentro dele que fazia ele perder o sentido de quem ele era de junto do pai. Porque ele vai questionar o pai e vai dizer: estou há tanto tempo com o Senhor, estou aqui com o Senhor para o que deve faço tudo. Meu irmão que te abandonou, volta agora e o Senhor faz uma festa. O pai vai dizer para ele: filho, você está comigo há tanto tempo e não sabe discernir. Filho, tudo o que eu tenho é teu. Tudo
que está na minha casa te pertence. A herança que eu tenho dentro da minha casa é sua. Ele não entendeu. E muitas das vezes estamos dentro da casa de Deus com a identidade perdida. Não sabemos o que é nosso por direito. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: você tem direito à herança, porque você é filho, amado, comprado por um bom preço. Você tem direito à herança. Ele não entendeu. Será que você pode entender isso nessa noite? Que a herança é sua. Será que você pode receber a identidade de volta sobre a sua vida? Que você é filho? Porque às vezes estamos há tanto tempo dentro da casa e nos esquecemos e começamos a perder alguns dos princípios e valores dentro da casa. Primeiro princípio que ele vai perder aqui é que ele vai desonrar o pai. Porque afinal, quem sabe o que faz é o pai, não é o filho. Princípio de honra já não vemos muito nos dias de hoje. Porque às vezes queremos honrar as pessoas que podem nos proporcionar algo. Mas honra não é sobre isso. Honra é sobre você honrar os pequenos, é sobre você honrar o órfão, a viúva, é sobre você se colocar à disposição das pessoas. E eu falo de qualquer um. Honrar o apóstolo, honrar a apóstola, honrar a liderança da igreja. Princípios que têm se perdido. Ele perdeu dentro da casa o princípio. E a mente dele se tornou escrava dos sentimentos que havia dentro dele. Às vezes estamos dentro da casa de Deus, mas não conseguimos romper algumas coisas, porque estamos com um sentimento de escravidão, de que não podemos, de que não vamos avançar. Ei, querido, Deus já decretou sobre a sua vida, sobre a tua casa, que você vai vencer, você vai prosseguir. Aquele jovem se perdeu. Mas o Pai sempre está disposto a nos levantar e nos erguer. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei aonde foi que você caiu e desanimou, mudou o curso. Porque olha o que a Bíblia vai nos falar. Jesus disse que não se alegrava com 99 justos que não se arrependiam. Sabe o que isso significa? Todos os dias precisamos nos arrepender de algo. Todo dia precisamos reconhecer algo em nós que precisa ser mudado. Todo dia precisamos pedir a Deus: Senhor, nos ajuda, nos dá uma nova direção. Que nessa noite você entenda que você tem direito a vivenciar coisas grandiosas da parte de Deus. Comece a se aliar, comece a se conectar com Cristo. Não é pelas suas vestes, não é pelo seu tamanho, não é pela sua classe social, não, querido. Não é sobre isso, é sobre você se posicionar para receber o que Deus já tem preparado para a tua vida.
Porque queremos viver coisas grandes, mas desprezamos as pequenas. O pastor orou abriu o texto aqui sobre o mordomo infiel. Porque as coisas pequenas a gente acha insignificante. Mas é das coisas pequenas que Deus nos coloca em lugares altos. Nessa noite você vai perder a mente de escravo. E eu digo isso porque eu sei que tem pessoas aqui dessa forma, que se sentem rejeitados, que se sentem que não pode. Só que você é filho, você é dono da herança. Tudo que está na casa do Pai é direito de você usufruir. Gálatas capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: enquanto o herdeiro for menino, de nada ele se diferencia do servo, porque mesmo sendo dono de tudo, está debaixo das mãos de tutores que conduz a sua vida. Nessa noite você vai sair debaixo da mão de tutores. Nessa noite você vai sair debaixo das mãos de escravidão da mente, de escravidão mental. Você vai quebrar esse jugo, você vai romper, você vai vivenciar algo sobrenatural na sua vida. Não é sobre nós, é sobre Ele. Só que Ele quer fazer em mim e você um canal nessa terra, para que as pessoas olhem e vejam a glória de Deus através de nós. Fique de pé em nome de Jesus, orem. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria pedir ao apóstolo para fazer uma oração específica pela sua vida, sobre você entender o seu papel no reino, sobre você entender que você foi comprado por um alto preço e você é herança, e você vai usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, apóstolo. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor.